Chega mais que a resenha tá daquele jeito, recheada de novidade quente do Mengão? Vamos começar com uma informação pesada de bastidor. O Flamengo está de olho em faturar uma bolada com a Flá TV no exterior. A ideia da diretoria é clara: transformar a enorme torcida espalhada pelo planeta em grana. A estimativa? Algo na casa dos 70 milhões de reais. É isso mesmo, o Flamengo quer transformar a audiência global em receita concreta. E faz sentido, né? De acordo com as últimas pesquisas, o Mengão representa quase um quarto da torcida brasileira. Se projetar isso para os mais de 5 milhões de brasileiros que vivem fora do país, estamos falando de mais de 1.200.000 rubro-negros espalhados pelo mundo. E a galera já tá colando mesmo. A Flá TV, em parceria com a Globo, transmite os jogos do Brasileirão para fora do Brasil, e a proposta é vender um pacote com os 19 jogos como mandante por R$ 99. Se pelo menos 10% desses torcedores aderirem, já dá uma grana considerável. Agora, mudando um pouco o foco, o Flamengo está estudando uma nova investida no zagueiro Vitão, do Internacional. Lembra dele? O Mengão já tinha feito uma proposta no início do ano. 10 milhões de euros, sendo 6 pagos à vista e 4 milhões como perdão da dívida pela transferência do Thiago Maia. Só que o Inter pediu 13 milhões com 9 em dinheiro vivo. O Flamengo achou caro e recuou. Mas agora, com a abertura da janela de meio do ano, especialmente pensando no Super Mundial de Clubes, o clube estuda retomar essa negociação. Ainda mais com as saídas de Davi Luiz e Fabrício Bruno. Hoje, o time conta com jovens promissores como João Vitor, Cleiton e Iago, mas o técnico Felipe Luiz tem usado pouco esses nomes. Por isso, mais de 50 zagueiros estão sendo monitorados mundo afora e Vitão volta ao radar. O problema é que o Inter também disputa a Libertadores e não vai querer fortalecer um rival direto. Então, se vai rolar ou não, só o tempo vai dizer. E olha, falando em problemas, o lateral esquerdo Alexandro deu susto. Ele saiu ainda no primeiro tempo do último jogo com uma fisgada na parte posterior da coxa esquerda. A situação deixou a torcida em alerta, principalmente porque neste sábado tem clássico contra o Vasco, às 6h30 da noite no Maracanã. Quem entrou no lugar dele foi o Aon Lucas, que fez sua melhor partida em 2025 até agora. Segundo o técnico Felipe Luiz, não parece ser uma lesão grave, mas como o tempo é curto até o clássico, as chances de Alexandro jogar são pequenas. E mais, na terça-feira já tem pedreira contra a LDU em Quito pela Libertadores, e aí é altitude, pressão e necessidade de vitória. O Flamengo tá fora da zona de classificação e não pode mais tropeçar. Outra que tá rendendo muito é a partida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. O duelo será em João Pessoa, no estádio Almeidão. Ainda falta a confirmação da CBF, mas tudo indica que o jogo será no dia 30 de abril ou no feriado de 1º de maio. E mesmo com propostas tentadoras para vender o mando de campo, o Botafogo preferiu manter o jogo em casa pensando na torcida. Já houve reunião com as autoridades e ficou decidido que a carga total será de 20 mil ingressos. O estádio comporta mais de 25 mil, mas tem que reservar espaço para cortesias, gratuidades e convidados especiais. Pela regra, 10% da carga deve ser destinada à torcida visitante, ou seja, 2 mil ingressos, mas ficou definido que 40% será destinado ao Flamengo, mais de 8 mil bilhetes. Isso é ótimo, porque sabemos que na Paraíba a nação rubro-negra marca presença em peso. Mas já prepara o bolso, os ingressos para a torcida do Flamengo vão custar R$300. Uma facada! Só com isso, o Botafogo da Paraíba deve faturar mais de 2.400.000 reais. Então se liga, se você pensa em levar a família, o rombo no orçamento vai ser grande. Um grupo de 4 pessoas, por exemplo, vai gastar mais de R$1.200. Um absurdo? Por isso já tem gente cobrando reciprocidade, que o Flamengo cobre o mesmo valor no Maracanã, no jogo da volta. Mas é claro que a torcida visitante lá no Rio vai ser muito menor. E se o Flamengo vencer a primeira com time misto, pode até ser que o segundo jogo perca um pouco da graça. Enquanto isso, o torcedor segue ansioso pelos próximos capítulos. A expectativa é de ver o time engrenar, mesmo usando um elenco alternativo em alguns compromissos. Com Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o calendário tá insano.
E o torcedor, como sempre, quer ver resultado, quer ver raça, quer ver título? E aí, será que o Flamengo vai conseguir fechar essa conta de 70 milhões com a TV no exterior? Será que vai mesmo trazer o Vitão ou vai acabar mirando em outro nome? E o Alexandro joga ou não joga contra o Vasco? A verdade é que o Mengão não para e a nação quer sempre mais? Fique ligado, porque as emoções continuam a 1000 por hora. Bora continuar então, porque o noticiário do Flamengo não dá sossego e a movimentação nos bastidores segue intensa. Depois da expectativa em torno da TV do Mengão no exterior e da possível investida no Vitão, a diretoria ainda lida com vários pontos importantes que podem impactar diretamente no desempenho da equipe nesta temporada. Uma das grandes metas da diretoria é alcançar, ainda em 2025, a impressionante marca de 1,5 bilhão de reais em faturamento. É isso mesmo que você ouviu. A gestão trabalha para aumentar todas as fontes de receita e esse projeto da Flá TV Internacional é só a ponta do iceberg. A ideia é transformar a paixão da torcida em poder financeiro, investindo diretamente no futebol. E não é à toa que o clube está de olho em nomes pontuais no mercado, como um camisa 10 e um zagueiro de peso. Com a saída de veteranos e o foco total em competições de alto nível, o Flamengo quer manter o elenco competitivo, mesclando juventude com experiência. Agora, voltando à polêmica envolvendo os ingressos para a Copa do Brasil, não tem como ignorar o impacto que esse valor de R$ 300 pode causar no torcedor rubro-negro. Muita gente que mora na região da Paraíba se programou para assistir ao jogo e agora se vê obrigado a repensar. E olha que o Botafogo da Paraíba tá levando isso ao limite, porque sabe que a torcida do Flamengo vai comparecer de qualquer forma. A estratégia é lucrar o máximo possível, mas será que isso não acaba afastando a galera? Principalmente aquela que sempre apoia, que acompanha o time na boa e na ruim. É aquele velho dilema do futebol moderno, paixão versus mercado. A diretoria do Flamengo tem que ficar atenta, porque esse tipo de situação sempre gera cobrança da torcida. O clube precisa ser inteligente também na questão da reciprocidade. Se vão cobrar caro lá, por que facilitar aqui? Ainda mais com o Maracanã como palco do jogo da volta. O Flamengo tem uma chance de ouro de mostrar que também sabe defender os interesses da sua torcida. Enquanto isso, no campo, a preocupação com a saúde dos jogadores segue em alta. Além do Alexandro, outros atletas também vêm sendo monitorados pelo departamento médico. A maratona de jogos tem sido pesada e o técnico Felipe Luiz precisa usar bem o elenco para evitar lesões mais sérias. O foco agora é o clássico contra o Vasco, que sempre traz um clima diferente. Não importa a fase, não importa a posição na tabela, é clássico, é guerra! E se o Flamengo quer continuar firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, não pode vacilar em jogos assim. Ele logo depois do Clássico tem o desafio da altitude contra a LDU. Jogo difícil, campo complicado e o time ainda pressionado por resultados. Se não vencer, a situação na Libertadores pode complicar demais. É por isso que mesmo com um elenco forte, o Flamengo tá de olho em reforços. O nome do Vitão ainda agrada, mas outras opções já estão sendo analisadas. A comissão técnica e a diretoria trabalham juntas para fazer a escolha certa, sem pressa, mas com precisão. Afinal, não dá para errar numa temporada que promete ser uma das mais exigentes dos últimos anos. E no meio disso tudo, o torcedor segue fazendo sua parte, seja comprando ingresso, assinando o pacote da Flá TV fora do país ou simplesmente apoiando. Nas redes sociais, a nação rubro-negra mostra todo dia porque é considerada a maior do mundo. O Flamengo, mais do que nunca, precisa dessa energia. Porque a caminhada é longa, os obstáculos são muitos, mas com raça, planejamento e o apoio da torcida, tudo fica possível. Então fica ligado porque vem muito mais por aí. O Mengão tá só começando a acelerar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. A rivalidade entre Vasco e Flamengo ganhou mais um capítulo inflamado graças às palavras afiadas de Pablo Vegetti. Após uma temporada marcada por incertezas, rumores de saída e uma renovação que quase não aconteceu, o argentino resolveu
incendiar os bastidores com uma provocação que caiu como pólvora no barril do futebol carioca. Eles podem ter vencido, mas sabem que passaram sufoco. O Flamengo nos eliminou, mas com medo. E isso pra mim já diz muito, disparou o centroavante em entrevista após ser incluído na seleção do Campeonato Carioca. O comentário, é claro, reverberou de forma explosiva nas redes sociais e entre os torcedores rubro-negros e cruz-maltinos. Declaração surge poucos meses depois de uma fase turbulenta na carreira de Veguete. No fim de 2024, o atacante buscava uma valorização salarial, com seu empresário sondando o mercado e até oferecendo o jogador ao Fluminense. O movimento gerou desconforto com parte da torcida vascaína, que chegou a duvidar do compromisso do argentino com o clube. Ainda assim, Veguete fez questão de se defender publicamente, negando ter pedido 1 milhão de salário e reafirmando seu desejo de permanecer em São Januário. Após semanas de negociação, a extensão de seu contrato foi oficializada em fevereiro de 2025, com vínculo até 2026, dentro de campo. Veguete deu sua resposta com gols. O camisa 99 teve um início de temporada avassalador, marcando 6 vezes em 10 jogos e liderando a artilharia do Carioca ao lado de Germán Cano e Max. Seus 2 dobletes contra a Portuguesa e Volta Redonda mostraram que, apesar das polêmicas extracampo, ele continua sendo uma peça vital no esquema vascaíno. No entanto, a eliminação para o Flamengo nas semifinais do estadual foi um golpe duro para o Vasco e, aparentemente, ainda mal digerido pelo argentino. A cutucada no rival vem justamente para acirrar os ânimos antes do início do Brasileirão, onde o reencontro entre Vasco e Flamengo já é aguardado com ansiedade por ambas as torcidas. Se por um lado os rubro-negros minimizam a fala do atacante, do outro, os vascaínos enxergam nela uma dose necessária de provocação e personalidade. O Veguete é raça, ele fala o que muitos pensam e não tem coragem de dizer, comentou um torcedor do Vasco nas redes sociais. Enquanto isso, páginas ligadas ao Flamengo já tratam o centroavante como persona non grata, prometendo resposta à altura dentro de campo. Com a bola rolando novamente e os nervos à flor da pele, Veguete parece ter encontrado no Flamengo um rival perfeito para manter sua motivação em alta. E mais do que isso, seu nome volta a ser central na narrativa do futebol carioca. Não apenas pelos gols, mas também pela chama que insiste em acender nas rivalidades. Se o futebol é feito de paixões, provocações e confrontos intensos, Veguete parece estar exatamente onde queria estar, no olho do furacão. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times!